Sou tua morada e assim caminhando eu vou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Graça por Graça. Que maravilha nós podermos desfrutar da graça completa. Hoje nós vivemos a totalidade da graça, né? Naquela época de Paulo, ele não conseguiu, ele não vivia a totalidade da graça, porque eles estavam, naquele período que Paulo era vivo, ele estava passando, né, ali por uma grande transição da lei para a graça, do Velho Testamento para o Novo Testamento, da lei mosaica para a graça do Senhor. Então ele estava vivendo no período de transição. Então ele ainda não estava vivendo a totalidade da graça. Por isso que alguns ainda dizem, mas você fica falando aí que não é para jejuar, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, mas Paulo jejuou, Paulo raspou a cabeça, Paulo ia no templo, Paulo fez aquilo, lá em Atos, Sim, ele estava vivendo num período de transição, então nem ele mesmo estava vivendo a totalidade da graça, né? Então, você tem que entender cada período que estava. Ele imaginava que o Cristo, que Jesus ia voltar e ele estaria vivo. E não aconteceu. Numa das cartas dele, ele diz: nós, irmãos, que estaremos vivos quando o Senhor voltar, porque eles sabiam que estava próximo da vinda de Jesus para a punição. Nós que estaremos vivos, vamos, tipo, ser livres, mas ele não estava vivo quando veio a punição do povo de Israel, né? Então Paulo já estava morto. Ele não passou por esse período, né? Agora aqueles que Jesus disse que está vivo, o sacerdote está vivo para ver acontecer. O sacerdote viu. João não morreu. O João que escreveu o Apocalipse, ele escreveu o Apocalipse em enigmas. Você vê que tem palavras lá que no sistema religioso, mas não entende bem, entende no modo figurado, que as estruturas vão abalar, que o céu vai descer, que as estrelas vão cair, que o mar vai se transformar em sangue, que vem a besta e o meia-meia. Entende tudo como se fosse acontecer aquilo. E aquilo ali era uma linguagem de figura que o apóstolo João, que João estava escrevendo as cartas. Você pode ler lá que ele estava escrevendo às igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas. Então, nós entendíamos tudo diferente, tudo como que ia acontecer, como que vai acontecer ainda. E tudo aquilo ele estava falando para um povo que iria passar logo mais pelo o julgamento que foi no ano 70, onde veio a destruição de Israel e o templo foi abaixo, que era a maior potência, que era era o maior símbolo da lei naquela época, né? Era o maior símbolo da lei. Então, Paulo estava passando por um período de transição. Então, muitas coisas ele ainda fazia, porque o templo ele ainda ficou de pé por algum tempo, e as pessoas continuavam, os sacerdotes continuavam ali, oferecendo os sacrifícios, continuavam ali, recebendo as ofertas do povo, continuavam ali os sacrifícios de animais, era boi, era touro, era pombo, era bode, era cabrito,
e o tudo ali, né? O povo oferecer pelos seus pecados, mas eles sabiam que viria o Cordeiro Santo que não vai tirar, ele tirou já o pecado do mundo. O mundo naquela época estava se referindo ao povo de Israel. Então, quando diz que o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, estava falando daquela região, daquele povo, que o pecado no mundo era os 10, era transgredir os mandamentos mosaico, era transgredir a lei. Então, estava se referindo a isso. Então, quem não entende os pontos da palavra de Deus vai ficar perdido mesmo. Vai ficar perdido, mas nós estamos aqui trazendo essa luz, sabe? Parece que estava tudo escuro, então joga-se uma luz e nós podemos ver hoje claramente. Então entenda, queridos, Paulo estava passando por uma transição, né? Estava passando por um período que estava saindo o velho, para entrar o novo, para entrar uma nova aliança, um novo mandamento, um novo testamento, porque agora estava em vigor a graça, estava entrando em vigor, né? Então, tudo que se inicia uma lei, até as leis aqui do nosso país, quando é se colocada uma lei, há um período de transição até que aquela lei seja realmente estabelecida e seja cumprida. Então, tudo há um período. Então, ele estava passando por aquela transição, aquele período. Então, muitas coisas eles não estavam vivendo na totalidade da graça. Nós temos que entender isso. Até que hoje nós podemos viver a totalidade da graça, os benefícios dessa graça maravilhosa. Vai entendendo isso, vai entendendo cada ponto, vá pontuando, vá colocando, vá aprendendo, estudando esses pontos e você vai, começa, os seus olhos vão ser iluminados e abertos. E assim nós vamos andando e crescendo nessa graça maravilhosa, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.